E como eu disse, eu estou fazendo coisas que só depois eu estou pensando. Mas isso já é a própria pegadinha de Deus. Sabe? É Deus dizendo, vai, faz, porque eu vou fazer algo grande. Vai e faz, porque eu vou fazer algo grande. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu sei que vai ser algo grande. Amém? Eu sei, eu tô trabalhando. Eu creio que nós estamos que nem Noé aqui. Estamos preparando algo para um evento profético. Estamos em fase de preparação para algo profético. Então no momento só estamos alargando as tendas. Tem estacionamento aqui que não está sendo nem usado ainda. Agora, quando que o azeite parou de jorrar na casa da viúva? Quando não tinha mais vasilha. Enquanto tinha espaço, enquanto tinha lugar, o azeite multiplicava. Está entendendo o mistério? Deus está preparando o espaço. Está ficando grande aqui, mas vai ficar mais. E vai ficar mais. Para quê? Para o azeite que Ele vai derramar. Você crê nisso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu quero estar no meio desse mover. Aleluia, aleluia, aleluia. O tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar e depois nós vamos ministrar. Se você está anotando, anota aí. 17.000 passos para receber o batismo no Espírito Santo. Eu vou repetir. 17.000 passos para receber o batismo no Espírito Santo. Aí você diz assim, mas daí nós vamos entrar na Santa Ceia amanhã. Vamos virar a madrugada aqui, 17.000 passos. Sabe qual que é o problema de nós? Queremos tornar tudo muito complicado. Nós queremos tornar tudo muito complicado. As coisas são mais simples do que nós imaginamos. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro foi na casa de Cornélio, e enquanto ele estava ali pregando a respeito de Jesus, o Espírito Santo veio sobre um grupo de pessoas que tinha zero de conhecimento sobre o novo de Deus, zero de conhecimento. As coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. Não foi uma coisa complicada. Você não precisa subir ao monte para ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa fazer uma campanha de 10 quartas-feiras para ser batizado no Espírito Santo. O acesso é simples. Basta você buscar o batismo do Espírito Santo. E sabe, o que vai liberar níveis de glória para a vida de qualquer pessoa é a fome por Deus. É a fome pela presença de Deus. Queremos tornar as coisas complexas, difíceis de entender, mas é simples. Abre a Bíblia comigo, em Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao verso 13. Essa palavra que o Senhor me deu, é a palavra que nos dá o caminho do batismo no Espírito Santo, do renovo no Espírito Santo, do toque do Espírito Santo, do liberar das coisas do Espírito. Então, Jesus lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães,
porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar a dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo. Diga comigo: tudo o que precisar. Não é um pouco apenas, porque Deus não é limitado, é tudo. Deus tem tudo para nós. Deus não quer dar uma gotinha do Espírito Santo para você. Deus quer te encher de tal forma que você transborde. E diz aqui: por isso eu digo, peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É só pedir. Você não tem porque você não pede. Você não está pedindo. Você só tem que pedir e Ele virá. Aleluia. Você só tem que pedir e Ele virá. Só que às vezes a gente pensa que o pedir de Deus é só orar. Senhor, me dá, quero ser cheio, me enche do Espírito. Não. O pedir para Deus é a fome. O pedir para Deus aqui é a fome. O que vai atrair a presença do Espírito Santo é você ter fome por Deus, fome pela presença de Deus, é você estar faminto para se encontrar com Ele, para ter mais dEle, para ser cheio dEle, para ser envolvido por Ele, para ouvir a voz dEle. Salmos 42, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia, tem fome por Ti, ó Deus. Aleluia. Nós temos que ter mais fome por Deus, se nós queremos experimentar coisas maiores. Nós temos que ter fome pela presença do Espírito Santo. Sabe, o jejum, ele não é só para receber uma bênção, ele é também para liberar a fome por Deus, que está aí dentro de você. Mas você só libera essa fome por Deus quando você reconhece que você precisa dEle na sua vida. Eu me lembro, quando eu tinha meus 17 anos de idade, meu pai tinha um comércio do lado de casa. Eu estava num tempo assim de muita busca, de muita fome por conhecer mais de Deus. Estava lendo aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, e ouvindo ali as experiências gloriosas, e pensando, puxa, um dia, eu quero ter uma experiência assim com Deus na minha vida. Eu quero um dia poder, sabe, ter esse acesso ao Espírito Santo que este homem tem. Eu gostei tanto da experiência dele, que eu li aquele livro mais de uma vez, e meu coração assim estava faminto por conhecer mais a Deus. E num determinado dia, eu estava sozinho
na loja que nós tínhamos em casa, e do lado da loja entrava direto para uma sala, tinha um escritório pequenininho à minha direita, o meu quarto, e depois entrava para a cozinha. E quando eu entrei para dentro de casa para tomar um copo d'água, eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um manto vermelho. Era como se fosse, sabe, um homem muito alto, muito mais alto que eu. E eu vi um manto vermelho, como se fosse um veludo daqueles de rei, sabe, vermelho, cor de sangue. E eu vi dessa altura e escorria pelo chão. Só que eu não, sabe, as experiências que a gente tem com Deus, a gente não consegue muitas vezes olhar para outras coisas. Eu não olhei para a cabeça, eu não olhei para os pés, eu não olhei para nada. Meus olhos ficaram tão fixos naquele manto vermelho, cor de sangue, sabe, que eu não consegui olhar para lado nenhum. Eu só vi que lentamente aquele manto entrou para dentro do escritório que o meu pai tinha. Então, sabe, eu fiquei parado, ali paralisado com aquela experiência, com aquela visão, e entrei para dentro do escritório. Só que o escritório era bem pequenininho, tinha um porta-arquivo, uma mesa e um sofá, não tinha mais nada dentro daquele escritório. E sabe, eu entrei ali chamando por uma prima minha, que na época era criança. E eu dizia, Emily, que é o nome dela, dizia, Emily, o que você está fazendo aqui? Eu não sei por que na minha cabeça, eu pensava que era uma criança, porque eu vi, sabe, era muito mais alto que eu vi dos ombros para baixo, só que na minha cabeça era uma criança. E eu olhei embaixo, eu entrei para dentro do escritório, eu olhei para dentro, sabe, era um porta-arquivo de madeira, e eu olhei para baixo assim, porque tinha um vão embaixo daquele porta-arquivo, não tinha criança ali. Olhei embaixo da mesa, não tinha, o sofá não tinha espaço para entrar uma criança. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? E naquele momento que eu pensei assim, o que está acontecendo aqui? Eu pensei, será que é o Espírito Santo aqui? Será que essa visão que eu tive é do Espírito Santo? Será que eu não conheço Ele e eu vi o manto que Ele tem? Então eu fiz algo, eu dobrei meus joelhos ali, eu levantei as minhas mãos, eu disse, se és tu, Espírito Santo, que entrou aqui, eu quero ser tocado pela tua presença. E quando eu disse isso, sabe, eu comecei a sentir como se fosse uma eletricidade que começou a circular por todo o meu corpo. E eu comecei a chorar. E naquele momento ali eu fui cheio da presença de Deus. Não vi mais nada. Foi só isso que aconteceu comigo. Anos mais tarde, porque a visão desse manto ficou gravado dentro de mim. Eu estava num momento de oração, e eu perguntei para o Senhor, por que naquela visão que eu tive, por que eu achei que era uma criança? Não existe uma criança de mais de 2 metros de altura. E o Senhor me disse assim, você achou que era uma criança? Porque a presença de Deus é santa. A presença de Deus é como se você foi aí que surgiu aquele livro laranja, da visão que Deus me deu, de um pai segurando um bebê e olhando nos olhos dele, que foi um dos livros que eu escrevi para Novo Convertido. Eu tive uma visão de um pai olhando para aquele filho e sem medo daquele filho, porque quando você segura um bebê pela primeira vez, você não tem medo, né, de que o bebê lhe machuque, de que o bebê tenha ódio de você. Não, tudo que você vê ali é inocência. Tudo que você vê ali, sabe, é um ser pequenininho, que não vai fazer mal para você.
O que eu senti lá naquela visão, e o Senhor me explicou sobre isso, foi a natureza de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E quando você se aproximar dele, você não vai ter medo, porque Deus é santo. A natureza de Deus é santa. Então eu tive um discernimento no meu espírito, que Deus é santo, que Deus não tem maldade, não tem ódio, não tem injustiça. Deus não pode me fazer mal. Sabe, eu senti isso naquele momento, que Deus não podia fazer mal para mim. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos liberar essa fome por Deus na nossa vida. Sabe por que você às vezes não está bem na fé? Sabe por que você vê tanto defeito? Você sabe por que muitas vezes você quer parar? É porque está faltando fome por Deus. Porque quando você está faminto pela presença de Deus, você não olha para o homem, você quer Deus. Você para de se preocupar com o que o homem faz para você, porque você quer Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos dentro da nossa cabeça, está tudo tão complicado. É tão complicado ser cheio do Espírito Santo, é tão complicado receber o Espírito Santo. Mas aqui a Bíblia diz que só basta você pedir. Só basta você pedir. Só basta você desejar. Aleluia! Eu creio que nessa vigília o Senhor quer liberar algo aí dentro de você, uma fome por Deus, uma fome pela presença. Está na hora de você entrar no jardim da inocência, você entrar no jardim de Deus em busca da voz dEle, a voz dEle que vem na viração do dia, a fome por Deus. Quando Adão se escondeu depois de ter pecado, Adão se escondeu porque ele perdeu a inocência. E Jesus disse: se vós não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós temos que cuidar, porque às vezes dentro do nosso coração entra muita malícia, entra muita contaminação, entra muita corrupção dentro do nosso coração. E a gente, sabe, perde a referência maior, perde a referência da presença de Deus. E se você começar a buscar a presença de Deus, você não vai mais se importar, sabe, com quem está à sua direita, à sua esquerda, de forma negativa, mas você vai se focar em Deus e você vai dizer: eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus, eu quero buscar a presença de Deus na minha vida. E quando você começa a buscar a presença de Deus, os medos acabam, as inseguranças acabam. É como eu disse para vocês, eu estou fazendo algumas coisas que só depois eu paro para pensar o que eu estou fazendo. Mas eu sei, sabe, na inocência, quando você está sendo guiado por Deus, quando você está no fluir de Deus, você acredita mesmo, e apesar de qualquer obstáculo que tenha na sua frente, porque você está crendo em algo maior que está aqui falando dentro de você. Aleluia, aleluia, nós precisamos disso. Estávamos conversando ali em cima, quando Pedro tirou o pé para fora do barco. Sabe, talvez alguém pensasse assim, fisicamente, isso é impossível, alguém andar sobre as águas. Só que, se nós estivéssemos lá naquele mar, e estivéssemos dentro daquele barquinho, e Jesus estivesse andando sobre as águas, e Jesus dissesse assim para você: vem, vem, o que você faria? Com simplicidade, você colocaria o pé para fora do barco, e você começaria a caminhar sobre as águas.
Irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos caminhar numa simplicidade do Evangelho, do poder de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos adentrar, sabe, na voz de Deus e nos envolver com essa voz. Eu não conheço ninguém que se entregou à voz de Deus e afundou. Quem se entrega à voz de Deus experimenta o sobrenatural. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu sinto aqui? Que Deus está despertando pessoas. Deus está despertando pessoas aqui para níveis maiores. Deus está despertando a pessoas que estão se perguntando agora: eu quero ter essa experiência, eu quero ser tocado por esse Deus, eu quero receber desse Deus na minha vida. Ei, você pode dizer assim: mas quem sou eu? Para de pensar isso. Você é filho, é só pedir. Você é filho, você é filha, é só pedir e Ele vai te tocar. Aleluia. No último domingo aqui, o pai de uma moça aqui da igreja me contou no restaurante que a gente foi almoçar depois do culto ali com eles. E ele me contou: cara, aconteceu um negócio comigo. Eu disse: o quê? Ele disse: bem, quando você foi me cumprimentar, eu senti um arrepio diferente no meu corpo. Aí começou o louvor, 15, 20 minutos. Daí ele disse assim: a gente tenta fazer o que os outros fazem. Ele disse: a gente tenta fazer o que os outros fazem. Então a gente entra ali, ele não é, sabe, um crente, ele não é de igreja. Ele disse: a gente tenta fazer o que os outros estão fazendo ali, a gente entra, né, no mesmo ritmo. Ele disse: de repente, me veio ele não explicou com essa palavra, mas em outras palavras ele disse que veio um quebrantamento dentro dele. Romanos capítulo 8, verso 19. Achou aí? Diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Mais uma vez, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? Conosco, comigo e com você. O propósito de Deus é ver a plenitude da obra final de Cristo brilhar em mim, comigo, para mim e através de mim, para a glória do nome de Jesus. Então Deus tem um propósito para realizar através de mim e comigo, igualmente com você. Deus quer que a glória dele brilhe em você, para o outro e também para mudar a sua vida. Porque a nossa proximidade com Cristo não muda só a nossa vida, muda também a vida dos outros que estão ligados, conectados, próximos ao redor de nós. E a Bíblia diz que a humanidade aguarda essa manifestação, a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação, a glória de Deus transbordando em nós, para que possamos ser luz na vida de pessoas. Eu participei de um culto ontem, que foi feito dentro de uma empresa. Um culto que foi feito para os funcionários e para os amigos próximos da família. E quando nós encerramos o culto, as pessoas que estavam ali, elas começaram a dar testemunho de palavras que foram liberadas e que mudou a história da vida delas. E enquanto eu estava ouvindo aqueles testemunhos,
eu pensei, esse é o propósito. O propósito é a glória de Deus brilhar através de nós. É quando a palavra profética sair da nossa boca, ela sair para edificar, não para destruir. Ela sair da nossa boca para curar e não para matar. É isso que nós precisamos transbordar na nossa vida. Você tem que ser alguém tão cheio de Deus dentro do seu negócio, tão cheio de Deus dentro da sua família, dentro da universidade, na sua rua, para que você possa cumprir o propósito de Cristo. O propósito de Cristo é esse, é sermos tão cheios do Senhor, a ponto de onde nós passarmos, as pessoas serem tocadas por Deus. Tudo que o inimigo disse que você não era, a unção de Deus, ela manifesta na sua vida para dizer o contrário. Você deve se preparar para fazer, para ocupar e para conquistar, porque esse é o propósito de Deus na sua vida. É você exercer um governo de Deus aonde você está, por aquilo que Deus libera através da tua vida. A unção de Deus precisa ser buscada por nós, para que essa unção ela possa ser liberada. Todo gigante que o inimigo disse que você nunca seria capaz de derrubá-lo, a unção de Deus vem para dizer o contrário. A unção de Deus manifesta na sua vida para você vencer o inferno, para que você ocupe lugares. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso 13, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Nós somos ungidos para provar que o inferno está errado. Porque o inferno, pensa que você vai ficar calado, intimidado, numa posição de apenas defesa. Mas a unção de Deus, quando vem sobre nós, ela vem para provar que o inferno está errado. É por isso que nós precisamos, da unção de Deus sobre a nossa vida, porque a unção, ela vai nos capacitar a mudar a nossa realidade, a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu fiz um evento em Orlando, agora no início do ano, e o lugar que nós havíamos locado para fazer o evento, começou a chegar pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos, e aquele auditório lotou, a ponto de pessoas ficarem de pé, e as pessoas que administravam aquele lugar, que eram brasileiros, eles ficaram impressionados, do tanto de gente que começou a entrar naquele lugar. Não foi feito um grande esforço para juntar tudo aquilo de gente, mas a unção de Deus, quando ela é liberada através da nossa vida, através da nossa convocação, porque eu acredito que exista a convocação ungida, quando ela é liberada e as pessoas vêm, isso impressiona as pessoas, porque a unção de Deus, ela desfaz com os paradigmas do inferno. Ela desfaz circunstâncias e intimida o inimigo. É por isso que nós precisamos buscar essa unção, para provar que o inferno está errado. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante que Samuel ungiu Davi, a unção de Deus veio sobre ele. E a unção de Deus que veio sobre Davi já começou a operar no caminho dele. Leão, urso, não ficaram de pé diante da unção que Deus colocou sobre Davi.
Davi recebeu em todas as grandes estações. Eu estudei sobre isso e você pode estudar também na sua Bíblia. Todas as grandes estações da vida de Davi, ele foi ungido por Deus. Toda vez que uma estação mudava, ele recebia uma unção nova. Você sabia disso? Quando Davi, ele foi tirado de trás das malhadas e foi ungido na presença dos irmãos dele, ali começou o primeiro nível da unção na vida de Davi, e ele foi fiel a esse nível da unção. Em 2 Samuel capítulo 2 verso 4, olha o que está escrito, um pouco mais para frente, diz assim: então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei, sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Quando Davi começou a reinar sobre Judá, porque ele não começou a reinar sobre Israel, primeiro ele reinou sobre Judá, ele recebeu uma outra unção. Então ele recebeu uma unção quando ele estava lá na casa do pai, e depois ele recebeu uma unção quando ele se tornou rei sobre Judá. Ele não era rei ainda de Israel, mas se tornou rei de Judá primeiro. E como ele foi fiel, sendo um bom rei em Judá, logo depois veio uma outra unção sobre a vida dele, que está lá no capítulo 5, verso 3, preste atenção, 2 Samuel capítulo 5, verso 3, assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Agora, Davi recebeu uma outra unção. Agora uma unção para reinar sobre um lugar muito maior, sobre uma nação. Não só sobre Judá, agora também sobre Israel. E eu quero que você preste atenção nisso. Toda vez que Davi ia assumir um novo tempo na vida dele, uma nova temporada, Deus vinha e trazia uma unção nova sobre ele, e usava homens para liberar essa unção sobre ele. Era um ato simbólico, mas era também um ato espiritual. No ano passado, eu tive um sonho profético, onde eu vi um navio que estava carregado de azeite. Carregado. Era tanto azeite de oliva, sabe? Não era esse azeite de cozinha, era azeite de oliva. Eu vi as garrafas dentro do navio. E aquele navio estava chegando até mim. E daquele dia em diante, eu entendi de Deus que uma nova unção estava vindo sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Sempre que Deus quer abrir uma nova estação, uma nova temporada na nossa vida, nós recebemos uma unção nova. E o que é a unção? A unção, para ser claro, e eu sei que você sabe disso, é a autoridade do céu sobre a sua missão divina. A autoridade do céu sobre a sua missão divina. A unção, ela tem um propósito muito específico. A unção te empodera para que você possa cumprir a tua missão, cumprir o teu propósito. É que a unção, ela vai vir quando você está no calor da fidelidade do trabalho a Deus, da busca, da intensidade de agradar a Deus, de seguir as instruções de Deus. Algumas pessoas perdem unções porque eles não sabem buscar a unção de Deus nas suas vidas. A unção é o poder de Deus para você cumprir o seu propósito. A unção não te deixa estranho, a unção te deixa ligado aos céus, sensível ao Espírito Santo. A unção te conecta a tudo que Jesus fez na cruz, a tudo que Jesus fez na cruz. A unção é a presença de Deus que permite que você ocupe as promessas. É o super de Deus sobre o seu natural,
permitindo que você experimente o sobrenatural. Hoje as pessoas estão em busca de muitas coisas nas igrejas. Elas buscam os bens materiais, elas buscam um bom relacionamento, elas buscam o sucesso, elas buscam uma palavra para acalmar a sua alma. E eu não digo que isso é errado, porque Deus ama nos abençoar, mas nós precisamos buscar a unção de Deus, porque a unção de Deus vai nos capacitar para o nosso propósito, muito mais do que você se dar bem aqui nessa terra. É você compreender que existe um propósito para você aqui nessa terra, e para que você desempenhe bem esse propósito, você precisa da unção de Deus, a unção capacitadora. A unção é quando a graça, o dom e a glória de Deus dentro de você se juntam, capacitando a mudar o mundo à sua frente. E digo mais, se você não veio aqui em busca da unção, não venha mais. Se você não veio em busca de mais de Deus aqui, procure uma igreja para você congregar. Porque os encontros, apesar de serem gratuitos, de nós disponibilizarmos de vocês estarem aqui, eu faço isso já proposital, de dar a oportunidade de você, sabe, ter um gosto da unção, e você vai ter o gosto da unção aqui essa noite, amanhã. Mas o meu objetivo não é, sabe, preencher lugares. Eu faço uma convocação e encho. Mas não se trata disso, se trata de pessoas famintas que querem ser treinadas e que querem aprender os caminhos da unção de Deus. Pessoas que querem muito mais do que elas têm experimentado. Pessoas que estão famintas por uma manifestação de Deus, querem receber mais de Deus nas suas vidas. Tem um perfil para você estar aqui nesse encontro Kindle. Em Marcos capítulo 6, verso 13, diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Os discípulos que caminhavam com Jesus, eles ungiam os enfermos, expulsavam os demônios. Essa era a prática que o nosso Salvador ensinava os discípulos. Em Atos capítulo 10, verso 38 diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido, e ele é o nosso exemplo em tudo. É o exemplo de entrega, é o exemplo de fidelidade, é o exemplo de amor, é o exemplo de rendição. Mas é o exemplo também de alguém que foi ungido para cumprir o propósito. Se você quer cumprir o seu propósito, você tem que buscar a unção. Quer viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra? Busque a unção de Deus. E a unção de Deus não está no culto da pipoca. A unção de Deus não está no culto das músicas altas apenas. Não, a unção de Deus está em um lugar de intimidade com Deus, um lugar de relacionamento, um lugar de rendição, um lugar de verdade, um lugar de entrega. Pessoas ungidas fazem o que outros não farão. Pessoas ungidas fazem o que os outros não podem fazer. Pessoas ungidas não reclamam, elas adoram. Pessoas ungidas não se concentram na escuridão, elas acendem a luz. Pessoas ungidas não dão desculpas, elas fazem história. Nós precisamos de pessoas ungidas. O mundo está precisando de você, ungido, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Boa noite,
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. E a palavra, Senhor, é uma só: justiça. Te pedimos justiça nas nossas portas. Que toda injustiça, que toda maldade contra nós, contra a nossa família, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e seja liberada. O que é nosso, que venha para nossas mãos. E aquilo, Senhor, que foi de alguma maneira desviado de nós, foi roubado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo usou para de alguma maneira, Senhor, nos injustiçar, nós oramos agora pela justiça divina e oramos para que o Senhor opere milagres na nossa vida. Senhor, apresentamos a Ti todos da nossa casa nessa oração, apresentamos a nossa família, apresentamos, ó Deus, nossos projetos e sonhos e oramos para que o Senhor traga restituição, restauração e bênçãos. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos dê livramento agora, livramento do laço, livramento, Senhor, da obra do inimigo e daquilo que nós não vemos, da inveja, Pai, daquilo que muitas vezes está disfarçado de bem, que está disfarçado de luz, mas é trevas. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor conduza a nossa vida. Senhor, eu oro também por pessoas que têm tido, Senhor, prejuízos financeiros, que tiveram perdas, que foram roubadas nas finanças, nos negócios, que foram roubadas, Senhor, por outros. Nós oramos para que haja a justiça do Senhor, trazendo a restauração e tudo aquilo que foi roubado, que volte multiplicado para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Está liberada a palavra no nome de Jesus Cristo. Graças te dou, Espírito Santo. Graças te dou, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Entramos nesse propósito forte. Serão 14 dias, 7 mais 7. E nesses 14 dias eu estarei em jejum. O jejum e a oração são chaves mestras para o impossível. E talvez haja pessoas que estão entrando aqui nessa oração que até hoje oram sozinha. Você pode orar sozinho, deve, na verdade, orar sozinho. Mas você também precisa de um grupo de oração. Você precisa de intercessores com você. Existe poder na concordância. Existe poder quando estamos clamando num propósito. É por isso que eu quero lhe convidar. Esse propósito está iniciando hoje. E mesmo que você não consiga orar nos horários que eu entro ao vivo aqui, às 6 da manhã, às 18 horas, ore depois, mas entre. E mais uma coisa que você como família pode fazer. Eu sei que tem famílias que estão me escutando. Você pode compartilhar essa oração com todos da tua família para eles entrarem no mesmo horário. Vocês podem se combinar em oração. Como família, às vezes tem uma injustiça que foi feita contra a família. Às vezes um pai que tem vários filhos e que perdeu algo e que está tentando reaver isso. Independente do que você perdeu, injustiça, maldade, porque a maldade existe, gente. Sabe, eu, anos ajudando pessoas, anos auxiliando pessoas, eu já vi cada coisa. Eu já vi a maldade das pessoas e a capacidade das pessoas de fazerem aliança com as trevas para poderem operar na esfera do mal. É por isso que eu lhe convido a entrar nesse propósito com fé, com fidelidade, com fé, com fidelidade, com entrega, porque teremos resposta. E se você ainda não está participando, entrou aqui pela primeira vez ou entrou agora na oração da noite, não pôde entrar na oração da manhã, faça uma coisa, faça um ato de fé, onde a responsabilidade vai ser sua, não vai ser minha,
e você também não está fazendo esse acordo comigo, você está fazendo com Deus, escreve aqui nos comentários: estou dentro. Estou dentro. Se Deus está falando ao teu coração de entrar nesse propósito com fé, escreve aqui nos comentários: estou dentro. Vão ser 14 dias, 7 mais 7, aonde nós vamos clamar ao Senhor e vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração também, já deixa a tua curtida aí, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e vamos andar juntos, porque certamente Deus te visitará. Deus visitará a tua causa e você dará testemunhos. Você não tem ideia dos testemunhos que eu recebo, do que Deus tem feito na vida das pessoas através das orações. Por isso, eu não estou pedindo para você confiar em mim, eu sou homem, eu sou fraco, eu sou limitado, mas existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é ilimitado e Ele pode agir na tua vida. Amém? Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 9, no verso 14 em diante. Eu quero compartilhar essa palavra com você, Josué capítulo 9, do 14 em diante. E essa palavra, ela é um alerta para nós. Essa palavra aqui é um alerta, porque a gente faz muita coisa sem consultar a Deus. Eu tenho outra pergunta para você. Você tem feito coisas sem consultar a Deus? Você sabe qual que é o problema da gente não consultar a Deus? É que a gente perde tempo, perde energia, perde saúde, perde, às vezes, até amigo, porque faz uma coisa sem consultar a Deus. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, eu não posso errar mais. Eu não posso errar mais, porque eu já sou um pouco mais maduro agora na vida e não posso errar. E tem muita coisa que está nos meus ombros, né? É a minha família, em primeiro lugar, é o meu ministério, são os programas de televisão, que é uma responsabilidade assim alta que Deus me deu. E também pessoas que a gente serve, pessoas que têm a gente, né, como amigo, que tem a gente como conselheiro. Então, eu tenho dito a Deus isso. Eu tenho dito: Senhor, me ajuda a não errar. Eu quero acertar, eu quero poder construir algo, eu quero poder deixar algo realmente estabelecido quando o Senhor me chamar para a glória. Então, se você não consulta a Deus, é como se você voltasse lá atrás sempre. Sabe, da seguinte maneira: você tem uma oportunidade, daí foi lhe dado o acesso, e daí você não aproveita aquela oportunidade. Para onde que você volta? Lá para o fim da fila. Você sai da frente ali e vai lá para o fim da fila. É por isso que consultar a Deus vai evitar a perda de tempo, vai evitar a perda de tudo. Amém? Por isso, precisamos consultar a Deus. Escreve isso aqui nos comentários: preciso aprender a consultar a Deus. Você precisa, tudo que você vai começar, consulte a Deus. Toda mudança na tua vida, consulte a Deus, tudo. Mas deixa eu ler aqui para você. Josué 9,14 diz assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Fizeram aliança com o inimigo. O povo de Israel, quando estava na terra prometida, Josué era o general, era o líder deles. Não consultaram. E sabe por que eles não consultaram? Em primeiro lugar, porque os gibeonitas os enganaram. Esses eram um povo forte. Eles eram adversários. Mas o que eles fizeram? Olha a sagacidade desse povo. Eles colocaram roupas velhas, rasgadas, pegaram seus odres e envelheceram seus odres de vinho, pegaram um pão bolorento, pegaram um pão que já estava verde e inventaram uma história. Para Josué e para os príncipes de Israel.
e Josué e os príncipes caíram na história deles, porque eles disseram que temiam a Deus. E na verdade não temiam a Deus, foi tudo mentira, foi tudo engano, foi tudo um discurso preparado. E 3 dias depois, a verdade vem à tona, porque a verdade sempre vem à tona. Não tem nada que façam nas trevas que vai ficar oculto, que vai ficar embaixo do tapete. Deus traz a luz, amém? E a minha oração é que Deus não deixe nada encoberto para você, mas que tudo que estiver no oculto, tudo que estiver sendo de alguma maneira nas trevas operado, que o Senhor revele na luz. Você está andando na luz. Amém? Nós estamos andando na luz. Jesus Cristo é a luz da nossa vida. Então, a mentira não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, a maldade não vai prevalecer, porque estamos na luz. Estamos em Jesus. Você crê nisso? Então declare: eu estou na luz. Amém? Eu estou na luz. Jesus é a minha luz. Eles tiveram problemas com o povo e com a terra. A terra que eles poderiam ter assumido, poderiam ter conquistado, deixaram de conquistar, porque não consultaram a Deus e tiveram que fazer aliança com os donos daquela terra. Então eles não puderam destruir aquela terra, eles não puderam tomar posse daquela terra, tudo porque não consultaram a Deus e fizeram aliança com quem não deveria. Tem coisas que a gente tem que aprender, ainda mais quando a gente vai ficando um pouco mais velho. Aprender a não errar de novo. Você sabe que com a capacidade que Deus nos dá, com os talentos que Deus nos dá, a gente tem que aprender a acreditar mais naquilo que Deus nos deu e tirar um pouco a nossa dependência que temos dos homens. Eu conheço um monte de gente que não consegue começar um negócio do zero. Está sempre precisando de um sócio, de um investidor, está sempre precisando de alguém para começar, está sempre dependendo dos outros. Você vai ter que aprender a depender de Deus. É que nem tem muita mulher que depende do marido. Eu acredito que marido e mulher têm que se dar bem, têm que serem sócios, têm que serem companheiros, mas eu não posso colocar minha dependência no meu cônjuge. E o meu cônjuge não pode colocar a dependência em mim. Por quê? Porque a nossa dependência, em primeiro lugar, tem que ser em Deus. Tem muita coisa que não dá certo na nossa vida porque estamos colocando a nossa dependência nos homens. É por isso que eu sempre digo, tudo que você for começar por uma palavra de Deus dá certo. Agora, se você acreditar na promessa dos homens, alguém que diz assim para você: não, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te sustento, vem cá que eu vou cuidar de tudo, você está numa roubada. Teve uma mulher que entrou em contato conosco e ela foi embora para os Estados Unidos. Aí chegando lá nos Estados Unidos, a tia dela estava sempre convidando ela: vem cá morar comigo, né? Aqui é a terra de oportunidade e eu vou te ajudar, e vem para minha casa e não sei o que, não sei o que. Eu sei que deu um mês, e a tia dela disse assim para ela: agora você procura um lugar para você e você constrói a sua vida, porque a ajuda que eu tinha que te dar eu já te dei. Ela já estava trabalhando, só que assim, não tinha ainda os recursos para, bancar um aluguel e começar uma vida. Ela foi com a coragem, podemos dizer assim, ela foi com a coragem só. E se viu totalmente desamparada. E então ela pediu ajuda, pediu oração. O que ela iria fazer? Bem, isso sempre acontece quando nós confiamos na palavra do homem. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Então, esses homens aqui enganaram Josué, enganaram os príncipes de Israel. Por quê? Porque eles não oraram a Deus. Tudo que você for fazer na vida, você tem que orar a Deus. Certo? Independente de dizerem para você, de pintarem a cidade de ouro. Alguém dizer para você: olha, tem uma cidade de ouro lá. Vai lá.
Vai lá, que lá está todas as oportunidades, lá está teu propósito. Ei, tudo que você for fazer, se mova por Deus, porque daí Ele te sustenta. Se mova por Deus, porque eles deveriam ter consultado. Senhor, eu devo fazer aliança? Senhor, eu devo fazer sociedade? Sabe por que algumas coisas não dão certo? Porque você fez sociedade. Algumas coisas não deram certo porque você se aliançou com pessoas erradas. Você não confiou que Deus ia te sustentar. Você não confiou que Deus ia te abençoar. Queridos, uma coisa que eu tenho dito e não é de hoje, Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. Os homens já me enganaram, já me mentiram, já me roubaram, já me tiraram. É por isso que hoje eu consulto Deus para tudo. Eu consulto Deus para tudo. Você sabe, tem várias empresas que elas pagam para anunciar com a gente. Elas pagam para anunciar. E, sabe, certa feita me ofereceram quase que um cheque em branco, porque era um valor assim estratosférico. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na mesa, eu posso dizer, nunca vi aquele dinheiro na mesa. E o acordo era eu deixar eles coordenarem certas coisas da minha vida. E eu fiquei faceiro com aquele acordo, né? Na verdade não foi acordo, né? Com aquela proposta eu fiquei faceiro. E quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo disse assim para mim: eu vim até aqui com você, e agora você quer me largar? E daí eu disse: jamais, Senhor. E o Senhor então me disse: então não faça acordo com ninguém. Você sabe que até hoje me dói eu ter simplesmente pensado em fazer aquele acordo. Me dói, mesmo que eu não tenha feito, mas só me dói de ter pensado em fazer aquele acordo. Porque tem coisas que às vezes a gente pensa que é bênção na nossa vida e, gente, não é bênção. Às vezes é um atrapalho. Às vezes é uma cilada. É uma cilada para tirar a tua dependência de Deus. Deus quer que você seja dependente dEle. Por que nós oramos? Para colocar nossa vida na dependência de Deus. Quem não ora não está colocando a sua vida na dependência de Deus. Não, mas eu tenho fé. Então me mostra pela tua obra, orando. É o que a Bíblia diz. Não basta só ter fé. Tem que ter obra. E a obra se mostra orando, se colocando nas mãos do Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Amém? Essa palavra tenha falado. E que a partir de hoje você venha confiar no Senhor e na força do seu poder. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente do meu livro aqui, Café com Jesus. Ele é um devocional. As pessoas me dão muitos testemunhos desse livro. Uma palavra para cada dia. Inclusive tem amigos meus que são empresários. Eles adquirem esse livro para dar de presente para os clientes. Você também pode entrar em contato com a minha equipe e pedir os livros aí para você, dar de presente para outras pessoas, lá no meu site www.ministera7.com.br. Também peço que você ore pelos nossos programas de TV, de segunda a sexta na TV Bandeirantes em rede nacional e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, ok? Em nome de Jesus, eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. O Salmos 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai colocar aqui nos comentários toda a injustiça que você considera que houve uma injustiça na sua vida. Amém? Seja no seu trabalho, seja um bem que você comprou de alguém e essa pessoa depois não quis passar para você o documento, seja o que for, você vai colocar aqui nos comentários, certo? Você vai colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. E todo dia você vai colocar, certo? O seu pedido de oração, a injustiça, o que você precisa reaver na sua vida. Certo? De repente, alguém tirou até o seu casamento. Bem, você vai colocar aqui diante de Deus para reaver tudo aquilo que foi perdido. Tudo que foi perdido você vai reaver na autoridade e no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus! Vamos crer? E você que entrou aí no meio da oração, nem sabe aonde está, ei, seja bem-vindo. Nós começamos um propósito hoje e se você quiser participar, é só você escrever aqui nos comentários, estou dentro, espiritualmente falando. Você vai estar entrando nesse propósito. Nós estamos em jejum, começamos hoje esse jejum, mas se você está escutando agora, você pode começar agora esse jejum. E por 14 dias eu tirei pão. Por 14 dias eu tirei o pão, até o pão de queijo, que eu gosto muito também. Né? Chego no escritório, cafezinho, pão de queijo, mas deixei. 14 dias aí sem pão, tá? Mas isso é eu. Se você quiser participar e tem condições de saúde de participar, entra comigo. Porque tem uma coisa, gente, a oração tem muito poder. Só que o jejum amplifica o poder da oração. É por isso que eu estou aqui, em oração e jejum, ok? Muito bem? Vamos orar então? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E você que está aqui pela primeira vez, quer conhecer mais o meu ministério, quer andar no profético conosco, vá no meu site www.vinicius17.com.br, conheça meu site e ali você vai ver a minha história, você vai me conhecer, você vai saber o que eu tenho feito no reino de Deus e o quanto Deus colocou uma missão importante na minha vida e que você faz parte dela, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Eu apresento em nome de Jesus toda injustiça, Pai. Toda injustiça, tudo aquilo, Senhor, que aconteceu na vida dessa pessoa, na sua família, tudo aquilo que aconteceu no passado, pessoas que foram injustiçadas pela família, pessoas que foram injustiçadas por amigos, pessoas que foram enganadas, que não consultaram a Deus antes de tomarem uma decisão, antes de fazer uma sociedade. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a partir de hoje essa pessoa, ela assuma um compromisso, não comigo, mas contigo, de consultar a Deus para tudo, de consultar, de não tirar conclusões por aquilo que está vendo, mas que em tudo venha orar, em tudo venha buscar a presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus agora, para que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, que caia por terra agora e não prevaleça, não prospere, não vá adiante. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está na tua casa, a mão do Senhor está nos teus negócios e toda injustiça está sendo visitada pela justiça de Deus. Senhor, a tua palavra diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te cercarão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, tu és Deus de justiça.
Senhor, Tu és Deus e justiça. A bondade do Senhor e a justiça do Senhor estão agora na nossa vida operando. Por isso, Pai, que a justiça do Senhor julga a minha causa, Pai. Julga a nossa causa. Julga a nossa situação. Toda mentira, toda inveja, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e que haja restituição, inclusive de valores, haja restituição de negócios, restituição de oportunidades, até aquele que se meteu, Pai, aquele que se meteu na nossa oportunidade, aquele que tem tocado no que é nosso, nós colocamos diante de Ti essa pessoa. E pedimos Teu favor, pedimos Tua graça, que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que toda obra de maldade que tocou na saúde dessa pessoa, toda obra de maldade que tocou nos seus negócios, seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a toda obra chamada maldade, seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, que a paz de Deus encha a tua vida, a saúde, a restituição, a restauração do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que a alegria está aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias. Não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida.
para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você. Uma resposta de uma oração. Uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive, Jesus vive. Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco. E essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos aproveitando, eu tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos
do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, sabe, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui? E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor é uma bênção. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, sabe? Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos, que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, sabe, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, sabe, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas. Tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo: Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, sabe, eu pergunto para Deus: Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vender ela ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem um seguinte pensamento: não, se estourar, deixa que estoure. Se quebrar, deixa que quebre. Se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, sabe, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela, e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz, porque eu vejo o propósito nisso.
Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa que serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida. Mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E, sabe, esses dias, uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira, assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando, é Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus, obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano, certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixe aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui.
Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas, você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro o Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. E também, se você quer ser um parceiro do nosso ministério, um parceiro da televisão, nos ajudar com esse propósito que Deus colocou na nossa vida, vá até o meu site, ali você vai descobrir como. Desejar que Deus te abençoe, muito obrigado. E isso só se Deus falar ao teu coração. Amém? Se Deus falar ao teu coração, eu sou grato. E se Deus não falar ao teu coração, só ora por mim. Amém? Continue orando por mim. Porque o nosso programa ele é sustentado por fé, ele é sustentado por obediência, ele é sustentado por direção de Deus, e é nisso que eu acredito. Amém? Eu tenho dito a Deus que se algum dia eu tiver que fazer qualquer coisa, sabe, para forçar com que algo aconteça, então eu não farei. Porque o Deus que abre a porta, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Esse é um testemunho que eu tenho. Amém? E eu peço a Deus que o Senhor me abençoe nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, para que eu continue também sendo uma coluna no reino de Deus, como eu tenho tentado ser. Tá bom? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois dessa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé. E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar às 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta.
ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe e até mais.